Boa tarde a todos. Sou Nuno Ferreiro e comigo tenho a Sandra Lamas e o Kevin Silva. Somos engenheiros alimentares, formados pelo Instituto Politécnico de Bragança. Atualmente, frequentamos o mestrado em Qualidade e Segurança Alimentar no mesmo instituto e somos bolseiros de investigação no Centro de Investigação de Montanha. Este trabalho que hoje vos apresentamos resultou de uma atividade de investigação realizada pela nossa equipa e incidiu sobre o efeito da aplicação de diferentes revestimentos comestíveis à castanha sativa 1000, e o seu efeito nas propriedades físico-químicas e microbiológicas ao longo do armazenamento. Desde há muitos anos que a castanha representa uma fonte de rendimento. Na figura à esquerda podemos observar um castanheiro centenário, o que demonstra que esta é uma cultura que já permanece ao longo de séculos, existindo exemplares em Portugal com 1500 anos. Ou seja, existem castanheiros milenares no nosso país. De acordo com a área geográfica, existem diferentes espécies de castanha, como por exemplo, na Europa predomina a castanha sativa, também conhecida como castanha europeia. Na América destaca-se a castanha de nata, na China destaca-se a castanha melíssima e no Japão a castanha crenata. A espécie que foi utilizada para o nosso trabalho foi a castanha sativa, aquela que promove e movimenta a economia da Europa, tendo vindo a aumentar a produção ao longo dos anos. De acordo com as estatísticas da FAO, em 2018, o maior produtor de castanha foi a China, correspondendo a 83,50% da produção mundial, sendo que Portugal encontra-se como o sétimo produtor de castanha, representando assim 1,45% dessa produção. No entanto, é de referir que a China produz a espécie de castanha melíssima. Contudo, a Europa atualmente tem enfrentado diversos problemas, vendo diminuir a sua produção devido ao ataque de pragas, como a vespa do castanheiro, a doença da tinta e a do cancro. Atualmente, para combater estas pragas, existem diversas técnicas que têm sido aplicadas com algum sucesso. Por exemplo, em relação à vespa do castanheiro, tem sido utilizado um parasitoide, o Torimos sinensis, que ao libertar os seus ovos nas galhas atacadas pela vespa, dá origem a larvas que se alimentam das larvas da vespa, controlando assim a propagação desta. Para a doença da tinta, ainda não existe tratamento, sendo que atualmente a única alternativa é recorrer a porta-enxertos híbridos mais resistentes à doença da tinta. Para o cancro do castanheiro já existe atualmente um tratamento, tendo sido inclusive desenvolvido e encontra-se a ser produzido pelo nosso instituto, intitulando-se Dictis. Se olharmos para o panorama europeu, Portugal representa o quarto país com maior produção de castanha, sendo que o primeiro é a Turquia, sendo seguido da Itália e da Grécia. Em quinto lugar surge a Espanha, seguida da França. Em Portugal, a região com maior produção de castanha situa-se no norte, principalmente na região de Trás-os-Montes, onde fica situado o nosso instituto. Devem de ser referido que em Portugal existem 4 denominações de origem protegida para a castanha, nomeadamente a castanha da Terra Fria, castanha da Padrela, castanha dos Soutos da Lapa e castanha Marvão Porto Alegre. As variedades autóctones variam consoante a DOC, mas as variedades mais vulgares são a Lugal, a Judia, a Martainha, entre outros. Atualmente, a indústria da castanha e os seus produtores enfrentam diversos problemas durante o armazenamento. A castanha é um fruto bastante perecível, pois é sensível ao crescimento microbiano, principalmente aos fungos. Para além disso, durante o seu armazenamento desidratam facilmente, resultando numa diminuição de peso, o que pode se traduzir em perdas económicas significativas. Além dos problemas mencionados anteriormente, a qualidade da castanha pode ainda ser a qualidade da castanha pode ser afetada pelo desenvolvimento de insetos e larvas, mais conhecidos como o bichado e o gorgulho. A germinação é ainda outro problema que pode surgir durante a conservação da castanha.
Todos estes fatores causam a degradação da castanha, causando perdas económicas elevadas aos produtores e industriais deste fruto. Neste sentido, surgiu a necessidade da utilização de tecnologias de conservação. E com o intuito de minimizar estes problemas, decidimos fazer um estudo para avaliar o efeito da aplicação de revestimentos comestíveis na castanha, de modo a manter a qualidade durante o armazenamento, uma vez que os revestimentos comestíveis servem para proteger os alimentos de fatores físicos, químicos e microbiológicos. Existem diversas metodologias de conservação da castanha, como é o exemplo do ozono, é uma tecnologia económica que garante a qualidade de vida útil durante o armazenamento da castanha. A irradiação, sendo que esta necessita de baixas doses de irradiação, no entanto, esta técnica não é permitida na União Europeia. A atmosfera controlada é outra técnica, a de 15,20 kPa de CO2 e 3,04 kPa de O2. Permite manter a qualidade e as características organoléticas do alimento. A fumigação e o tratamento de águas quentes serão outras técnicas que serão faladas posteriormente. Um dos revestimentos comestíveis mais aplicados a produtos alimentares tem sido o quitosano. O quitosano é um polissacarídeo catiónico de origem animal que provém da desacetilação da quitina. Envolve um processo de alcalinização sob altas temperaturas. A quitina é um polissacarídeo encontrado no exoesqueleto dos crustáceos. Surgiu também como um revestimento alternativo a utilização do amido de mandioca. Este arbusto terá tido a sua origem no oeste do Brasil. A mandioca é a terceira maior fonte de hidratos de carbono nos trópicos, depois do arroz e do milho. Atualmente, ainda foram realizados poucos estudos em envolver a aplicação destes revestimentos à castanha. No entanto, existem já vários trabalhos sobre a aplicação de revestimentos noutros frutos, como no abacate e na pera, tendo como vantagem a redução da perda de peso e a taxa de transpiração, dado que o revestimento envolve o fruto, permitindo manter a qualidade durante o armazenamento, o que permite o consumo destes frutos não só na época de colheita, mas também noutras épocas ao longo do ano. Os revestimentos atuam como barreira contra a umidade e gases, dado que o revestimento funciona como uma barreira protetora em torno do fruto. Funciona também como uma proteção contra agressões externas ao alimento. O processo de revestimento da castanha é bastante simples. Consiste apenas na preparação da solução de revestimento com a concentração pretendida, seguida da imersão da castanha na solução de revestimento, durante o tempo previamente estabelecido e finalmente uma secagem. Seguida, o fruto será sujeito ao processo de armazenamento. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar se os revestimentos selecionados, o quitosano e o amido de mandioca, interferem de forma positiva ou negativa no armazenamento das castanhas ao longo de 6 meses, à temperatura de refrigeração sobre as condições aplicadas na indústria. Então, antes da aplicação do revestimento nas castanhas, foi necessário aplicar um tratamento com águas quentes durante 45 minutos a 48 graus Celsius, com o objetivo de matar o bichado e o gorgulho que possam estar presentes na castanha. Este método é a alternativa que permite mitigar o desenvolvimento e propagação destas pragas durante o armazenamento e exportação deste fruto, após a proibição do brometo de metilo pela União Europeia em 2011, que era a técnica de fumigação usada anteriormente. Mas, atualmente, o método de tratamento com água quente é o procedimento indicado a adotar pelas centrais de armazenamento e embalagem de castanha que pretendam exportar castanha e que foi estabelecido pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária de Portugal. Após o tratamento térmico da castanha e da sua secagem, os frutos foram revestidos com 3 concentrações de quitosano, que foi a 0,5%, 1% e 2%, e 2 concentrações de amido de mandioca, que foi a 3% e a 5%. Após a aplicação do revestimento, as castanhas foram armazenadas numa câmara de refrigeração industrial
tendo sido recolhidas amostras antes da aplicação dos revestimentos, correspondendo ao tempo zero, que é denominado controlo, e após 1 mês, 2 meses, 3 meses e 6 meses. Foram então assim realizadas diversas análises físico-químicas à castanha. Uma delas foi a cor do fruto, quer exterior, quer interior, na qual foram selecionadas aleatoriamente 10 castanhas de cada revestimento em suas diferentes concentrações, realizando-se também triplicados da mesma. A determinação foi realizada através de um colorímetro. Os parâmetros foram avaliados com base na escala CIELAB, determinando assim a luminosidade, o parâmetro A, relativo ao vermelho-verde, o parâmetro B, correspondente ao azul-amarelo, o croma, ou índice de saturação, representado pela letra C, e a tonalidade, ou H. Outro parâmetro também analisado foi a textura. Para tal, removeu-se assim a casca exterior, permanecendo apenas a pele interior junto à castanha. Após a preparação da amostra, recorreu-se a um texturómetro com uma célula de carga de 50 kg e um probe cilíndrico com um diâmetro de 2 mm. Os parâmetros avaliados foi assim a força máxima positiva em gramas indicativa da dureza do fruto, a distância percorrida até se atingir a força máxima em milímetros, correspondendo à elasticidade, e a área da zona positiva, correspondente ao trabalho realizado para penetrar o fruto. Outro parâmetro também analisado foi a atividade da água, que foi através de um medidor de atividade da água previamente calibrado. Também fizemos a determinação do teor de umidade, que foi através do processo de secagem a 105 graus Celsius, numa estufa, tendo sido efetuadas pesagens sucessivas até se obter um peso constante. Realizamos também os sólidos solúveis totais, que foram determinados num refratómetro, dando-nos a indicação da quantidade de açúcares e de outros compostos solúveis presentes por 100 gramas do nosso produto. Contudo, para se efetuar a medição, adicionaram-se 10 gramas da amostra fresca, 50 ml de água destilada fervida recentemente. De seguida, efetuou-se o aquecimento da mistura num balão de fundo redondo com um condensador acoplado durante meia hora. Após o aquecimento, efetuou-se a transferência para uma proveta, sendo o volume completado até os 100 ml com água destilada recentemente fervida. Filtrou-se através de uma gaze e recolheu-se o filtrado. Colocaram-se umas gotas desta solução no prisma do refratómetro de ar e efetuou-se a medição do teor em sólidos solúveis totais. O resultado foi assim expresso em grama de sólidos solúveis totais por 100 gramas de peso seco. Já o método que nós realizamos da acidez titulável foi descrito pela norma portuguesa 1421 de 1977. Recolheram-se 25 ml da solução filtrada do método anterior para um balão de Erlenmeyer e titulou-se com NaOH a 1 mol, a 0,1 mol. Efetuou-se a medição em contínuo do pH da solução até se atingir ou ultrapassar o valor de pH de 8,1. A acidez titulável foi determinada a partir do volume gasto de NaOH correspondente ao valor de pH de 8,1. Os resultados foram expressos em miligrama de ácido cítrico por 100 gramas de peso seco. Já os açúcares redutores foram determinados recorrendo ao método do DNS, ou seja, do ácido dinitrosalicílico. Iniciou-se pela adição de 0,4 gramas de amostra liofilizada a 5 ml de etanol a 80%, sendo a mistura colocada a 70 graus Celsius durante 30 minutos. De seguida, centrifugaram-se as soluções durante 15 minutos a 4000 RPM, rotações por minuto. De seguida, recolheu-se 5 ml do sobrenadante e a estes adicionou-se o reagente de DNS. Efetua-se uma curva de calibração com glucose,
Finalmente, efetuou-se a leitura da absorbância a 575 nanômetros. Os açúcares do tocho foram assim expressos em miligrama de glucose por 100 gramas de peso seco. Já na determinação do amido presente na amostra foi feita através do método do polarímetro, de acordo com a ISO 10520 de 1997. Efetuou-se a determinação das rotações ópticas da porção total e das substâncias solúveis em etanol a 40%, tendo depois sido aplicada a fórmula indicada no slide. Os alfas indicados, correspondentes às rotações ópticas determinadas na porção total e na solução de etanol a 40%, e os gems, à massa da amostra utilizada nas determinações. Esta metodologia foi efetuada com a amostra liofilizada. Já na componente microbiologia, foi analisada a presença de mesófilos aeróbios, de acordo com a ISO 4833-2, e também a presença de bolores e leveduras, de acordo com a ISO 21527-1. Inicialmente, misturou-se a amostra com água peptonada e procedeu-se à homogeneização do conteúdo. De seguida, efetuaram-se as diluições sucessivas, desde a 10 elevado a menos 1 até a 10 elevado a menos 4. Inocularam-se as diferentes diluições das amostras nos meios de PCA e DRBC, tendo estas sido colocadas na estufa. Os resultados foram assim expressos em logaritmo de base 10 de unidade formadoras de colónias por grama de peso fresco. Passando agora a apresentar-vos os resultados obtidos. Nesta imagem, compilamos um conjunto de fotografias das castanhas sujeitas aos diferentes revestimentos. Deste modo, observou-se que as castanhas mantiveram um aspecto bastante satisfatório e, em alguns casos, idêntico ao controlo no tempo zero. Contudo, após 6 meses de armazenamento, principalmente nas castanhas sem revestimento e nas castanhas com revestimento com amido de mandioca a 5%, foi possível detectar visualmente o desenvolvimento de bolores, como retratado na seguinte figura. Deste modo, as amostras controle e revestidas com amido de mandioca a 5% não foram analisadas por se considerar que estas estavam impróprias para consumo. Em relação aos resultados obtidos, vamos passar agora a apresentá-los. E é de indicar que as letras maiúsculas referem-se ou são utilizadas para demonstrar diferenças significativas para uma amostra ao longo do tempo, que é na linha. Já as letras minúsculas servem para destacar diferenças significativas por amostra no mesmo tempo, isto é, por coluna. Relativamente à cor exterior, os valores obtidos para a luminosidade A e B foram semelhantes, contudo, para a luminosidade, o parâmetro L, ao fim de 6 meses de armazenamento, detectaram-se algumas diferenças significativas em relação ao tempo inicial. Para o parâmetro A, obtiveram-se valores positivos, indicativos de tons avermelhados, não tendo sido detectadas diferenças significativas em relação ao tempo zero, no final do tempo de armazenamento. Para a coordenada B, foram detectadas algumas variações após 6 meses de armazenamento em relação ao tempo inicial. Em algumas situações, observou-se um ligeiro incremento do valor B, sugerindo um amadurecimento das amostras. Em relação ao parâmetro croma e tom, poucas foram as diferenças significativas observadas, sugerindo que a cor exterior não tenha sido afetada pela aplicação do revestimento. De facto, ao observar-se as fotografias anteriores, não tinham sido detectadas diferenças visíveis entre as amostras. Em relação à cor interior do fruto, para a luminosidade e parâmetros de A e B, na maioria dos casos não se observaram diferenças significativas entre as amostras recolhidas no final do tempo de armazenamento, quando comparadas com as do tempo inicial, bem como entre amostras para os diferentes tempos. Assim, concluímos que a cor interior do fruto não tenha sido afetada com os revestimentos aplicados, o que para nós é desejável, uma vez que a cor é uma propriedade importante para o produto, para que o produto seja bem aceito por parte dos consumidores.
Relativamente à textura e para os 3 parâmetros analisados, observaram-se pontualmente algumas diferenças significativas entre as amostras ao longo do tempo de armazenamento. Contudo, não foi detectada nenhuma tendência definida. Em termos gerais, e ao comparar os valores obtidos após 6 meses de armazenamento com o tempo inicial, obtiveram-se resultantes semelhantes aos iniciais, sugerindo que a textura do fruto também não tenha sido afetada com o revestimento aplicado. Já em relação à perda de peso, que é um parâmetro importante do ponto de vista económico e que nós desejamos que seja o menor possível ao longo do armazenamento, verificou-se, como era de esperar, uma perda de peso crescente para o caso da amostra controle. Os revestimentos com amido de mandioca foram aqueles que originaram as menores perdas de peso, principalmente até o 3º mês de armazenamento. Já no 6º mês, a perda de peso determinada nas castanhas revestidas com amido de mandioca a 3% aumentou, tendo sido idêntico às amostras de controle e às castanhas revestidas com quitosano. Estes resultados indicam que a aplicação de revestimento é uma técnica que é bastante vantajosa para reduzir a velocidade de transpiração para a castanha, retardando assim a sua perda de peso e evitando perdas económicas ao longo do tempo. Já em relação ao teor de umidade, observaram-se diferenças entre as amostras, tendo o maior valor sido determinado no tempo inicial, tal como seria esperado. Após o 1º mês, o 2º e o 3º, as amostras revestidas com amido de mandioca apresentaram valores mais elevados os mais elevados de teor de umidade, indo ao encontro dos resultados obtidos anteriormente. Relativamente à atividade da água, que corresponde à água disponível na amostra para o crescimento de micro-organismos, os valores variaram entre 0,97 no início do tempo de armazenamento e 0,95 e 0,96 ao fim de 6 meses de armazenamento. Assim como os valores da atividade da água estiveram compreendidos entre os valores de 0,98 e 0,93, alguns autores, como é o caso do Ordonhés e os seus colaboradores, indicaram que nesta gama de atividades da água pode haver inibição de alguns crescimentos de microbiano, principalmente no caso de salmonelas e o Clostridium botulinum, e de outros micro-organismos patogénicos. No entanto, pode continuar a haver o crescimento de micro-organismos, como é o caso de Staphylococcus aureus, e de alguns fungos que podem continuar a produzir micotoxinas, sendo estas substâncias tóxicas para a saúde humana. Assim, o cumprimento de boas práticas de higiene pessoal durante o manuseio deste fruto é importante para limitar o crescimento destes micro-organismos. Contudo, as castanhas é, na maioria das vezes, consumida após um tratamento térmico, como é o caso da cozedura em água, a assadura ou a fritura. Em relação à acidez titulável, que nos indica a acidez total de um dado alimento e que é um fator que prediz melhor o impacto dos ácidos orgânicos que têm no sabor dos alimentos, do que comparado com o pH, os valores médios variaram entre 15,8 e 38,4 mg de ácido cítrico por 100 g de peso seco, sem ter sido detectado, no entanto, nenhuma tendência definida. Em relação aos sólidos solúveis totais, até ao 1º mês de armazenamento, observou-se uma tendência decrescente, estabilizando nos meses seguintes. Para os açúcares redutores, tais como a glucose e a frutose, observou-se um aumento significativo no controlo após o 3º mês de armazenamento e um ligeiro aumento para as restantes amostras ao fim de 6 meses de armazenamento, à exceção do quitosano 2%. Este aumento nos açúcares redutores pode ser devido a uma hidrólise do amido. Por essa razão, foi determinado o teor de amido nas amostras. O amido, visto que é o principal hidrato de carbono nas castanhas, e o seu teor variou entre 48% e 62% em peso seco. Observou-se algumas variações nos valores, mas foi principalmente no controlo, após o 3º mês, que se verifica um decréscimo quando comparado com as restantes amostras, indo ao encontro do que observado anteriormente nos açúcares redutores, indicando assim que as castanhas que não são revestidas pode ocorrer uma maior hidrólise parcial do amido comparado com as outras amostras.
revestidas. Em relação à contagem de micro-organismos totais a 30 graus Celsius, verificou-se que nas castanhas revestidas com quitosano e mandioca a 3%, a redução dos valores após 6 meses de armazenamento foram maiores quando comparados com o tempo inicial, à exceção do 6º mês das castanhas revestidas com quitosano a 2%, que mostraram diferenças significativas em relação ao controle. Em relação aos fungos, na maior parte das situações observou-se um aumento ao longo do tempo até ao 3º mês. Entre os revestimentos não foram detectadas nenhuma diferença significativa. Contudo, deve ser relembrado que a amostra de controlo e revestimento com amido de mandioca a 5% foram observados bolores visíveis, não sendo essas as condições desejadas para o nosso produto. Como conclusões principais deste trabalho, verificamos que a nível visual, as castanhas não revestidas e as revestidas com amido de mandioca a 5% apresentaram bolores visíveis ao fim de 6 meses de armazenamento. A cor e a textura não foram, no entanto, parâmetros que foram afetados pelo revestimento. E a perda de peso foi maior no controlo quando comparado com as amostras revestidas. A atividade da água manteve-se entre os valores de 0,98 e 0,93, permitindo o desenvolvimento de alguns micro-organismos, mas também inibindo outros mais prejudiciais. Até o mês de armazenamento, os sólidos solúveis totais apresentaram uma tendência decrescente, estabilizando posteriormente. No caso dos açúcares redutores, só se observou um aumento significativo no controlo. Ao nível do amido, os resultados apontam para uma ocorrência de uma hidrólise parcial ao nível do controlo. Os revestimentos de quitosano e de amido de mandioca a 3% causaram uma redução significativa nas contagens de micro-organismos a 30 graus Celsius, sugerindo ser uma técnica promissora para aplicar a este fruto no futuro. Agora, para mostrar também a importância deste nosso trabalho para a indústria, vamos passar a mostrar alguns produtos que podem ser feitos com o nosso produto. Para além de já termos dito que eles podem ser consumidos cozinhados, cozidos em água ou fritos, existem também outros produtos que podem ser processados a partir daí. Já é um produto conhecido, o caso do marrom glacé, que aqui em Portugal não é muito consumido, mas que é muito consumido, por exemplo, no estrangeiro, e que parte da nossa produção de castanha é exportada para lá, para a produção deste produto. Aqui em Portugal existe muita pastelaria onde é utilizada a castanha, desde bolos típicos, a pastelaria tradicional, temos aqui um caso de tartas que é utilizada a castanha, tem por base a castanha. Começa também já a aparecer alguns produtos de padaria, como o caso de pães, onde a castanha é integrada e é um dos ingredientes principais. Existe também alguns bolos que são feitos, alguns biscoitos e também alguns bombons, onde para além do chocolate é adicionada a castanha, dando um sabor característico a estes produtos. Podem também ser encontrados os produtos menos processados, sem serem em bolos ou em pastelaria. Podemos encontrar assim os purés e a farinha para que o consumidor possa em sua casa fazer pastelaria e receitas utilizando estes produtos à base de castanha. Também é possível encontrar compotas e doces feitos a partir de castanha. Também agora, visto que aqui em Portugal agora estamos no inverno, é interessante estes produtos, visto que têm algum teor alcoólico que nos permite aquecer. Por exemplo, encontramos aqui os licores feitos à base de castanha e também, agora nem tanto, ou então para o Brasil, a utilização de cervejas que são mais frescas, mais indicadas para o verão. E estes produtos são todos feitos com produtos daqui, da nossa região, são produtos todos produzidos cá e que demonstram a possibilidade e a utilidade da castanha para a valorização da economia da nossa região e achamos que então o nosso trabalho poderá vir a ajudar estes produtores a que possam trabalhar e ter estes produtos durante mais tempo a produzir para assim também dar trabalho a mais população
e favorecer assim a nossa economia. Por fim, gostaríamos de agradecer o financiamento dado ao projeto Valorcast e ao nosso Centro de Investigação através do programa PDR 2020 e da FCT, sem o qual não seria possível termos desenvolvido este trabalho e estarmos hoje aqui a apresentá-lo. Agradecemos o tempo que estiveram-nos a ouvir e agora estamos a dispor para retirar algumas dúvidas que possam ter surgido durante a nossa apresentação. Muito obrigado.